como ter relacionamentos mais duradouros e mais saudáveis ao decorrer da nossa vida? Essa é uma dúvida frequente que vem de décadas atrás e essa dúvida ela ainda permanece nos dias de hoje. Parece que as pessoas continuam inseguras e cada vez com mais dúvidas a respeito desse assunto. Mas então, qual que é a maneira correta, né, para ter relacionamentos mais duráveis, né? Qual que seria a forma ideal? Bom, essa forma ideal, ela não existe. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, você precisa saber quais são os teus valores, né? Quais são os teus valores, tuas habilidades, as facilidades, né? Você tem que saber quais são as tuas fraquezas, né? Saber o que você quer para sua vida, né? Quem é você, o que você quer para sua vida, o que você procura, né? Quais são os teus sonhos, o que tu espera de alguém, né? São coisas que parecem simples, mas normalmente isso não fica claro para as pessoas, né? E quando você não souber, né, o que você quer para sua vida, né? Se você não tiver isso bem definido, os teus valores, né? Como é que tu vai esperar que alguém perceba isso de você, né? Não tem como, né? Você tem que saber quais são os teus limites, né? O que são limites? Limites é aquilo que você não aceita de jeito nenhum, né? Você não aceita de jeito nenhum. Então, isso também precisa ficar claro, né? Por exemplo, quais são os limites e valores? Por exemplo, assim, o seu companheiro tem um sonho de morar pra Índia, fazer muitas viagens, né? E você não gosta nem de viajar, você prefere ficar em casa. Quais as chances de isso dar certo, por exemplo, né? Porque isso é um sonho, isso é uma perspectiva de vida, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? Quais as chances disso dar certo, né? São muito baixas, né? Mas isso tudo depende. Isso depende muito. Significa que se não tem nenhum valor, né, que seja condizente, significa que já não dá certo. Não exatamente, né? Isso depende muito, né? Depende muito, assim, do que você pode abrir mão de alguma coisa, né, pra fazer pelo outro, né? E isso sim é o que você abre mão, né, pra fazer pelo outro para um bem maior, né? Isso também é um ponto muito importante. Outro ponto, né, que é muito importante é a flexibilidade, né? Mesmo nós sabendo os nossos valores, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, os nossos limites, também o que nos faz seres humanos, o que nos faz humanos, né? Essa questão também de flexibilidade, né? De poder muitas vezes abrir mão de alguma coisa, muitas vezes, digamos, ceder, né? Talvez seja a palavra ideal. Ceder em alguns aspectos, porque muitas vezes, muitas situações, elas da nossa rotina, saem do que a gente tá acostumado, e muitas vezes a gente tem que meio que ler o ambiente e agir de acordo com aquilo, né? Porque tem situações, muitas vezes, que elas vão sair do controle, e a gente tem que agir com flexibilidade, ler o ambiente, né? E o ponto mais importante, talvez, e que muitas vezes parece simples, mas que não é colocado em prática, é o diálogo. Gente, o diálogo. As pessoas, elas não dialogam muito, né? As pessoas, elas acham que não é importante o diálogo, né? E talvez, com certeza, é a parte mais importante de um relacionamento, é o diálogo. É ali onde se fazem as perguntas, ali onde se tiram as dúvidas, ali onde a gente coloca todos os nossos objetivos, as nossas expectativas, né? Ali onde a gente luta, onde a gente trabalha, é uma construção, né? Tudo é uma construção, né? Então, e falando nisso, né? Além do diálogo, sim, a gente precisa conversar muito, tá? E falando em diálogo, um ponto também que é muito importante é perguntar, tirar dúvidas.
As pessoas, eu não sei que cultura é essa que a gente tem, que as pessoas, elas veem a pergunta como algo negativo, pejorativo, né? Como se fosse algo ruim, como se, quem pergunta pode parecer meio burro, meio ignorante, ou, né, coisas do tipo, né? E não, muito pelo contrário, né? Quando as pessoas começarem a colocar em prática, né, isso de perguntar mais, tirar mais dúvidas, vão ver como vai mudar a vida de vocês quando vocês começarem a colocar isso em prática. Tirar as dúvidas de vocês, realmente, porque não tem como, né, as pessoas adivinharem o que você tá pensando. Ninguém tem uma bolinha de cristal e ninguém consegue saber o que você tá pensando, o que você tá sentindo, né? Até porque não tem como e não tem porquê, né? Então basta, você precisa falar o que tá sentindo, o que tá pensando, quais são tuas expectativas, né? E perguntar, se ficou uma dúvida, pergunta. Qual que é o problema em perguntar, né? E, gente, o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes a gente pensa assim, eu não vou perguntar porque senão, é meio óbvio, uma pergunta meio... O óbvio precisa ser dito. E na grande maioria das vezes, as pessoas, elas não sabem identificar o óbvio, porque ele não é dito. Ele é interpretado e na grande maioria das vezes ele é interpretado de uma forma errada, né? Então, quem pergunta sempre sai ganhando, né? Em muitas áreas da vida, né? Inclusive até na questão da família, dos amigos. Pergunte mais, né? Até para ganhar um vínculo, até para outras questões é muito importante. Gente, outra questão também é... muitas vezes as mulheres agora vão se identificar muito. Quando as mulheres estão com problema no relacionamento, elas vão logo e contam para suas amigas, né? Vão lá, desabafam para as amigas, contam tudo, né? Contam tudo que estão ali sentindo, o que aconteceu, o que fez, né? E ali tá um grande erro, gente. Sabe por quê? Primeiro, porque essas questões que vocês falam para as amigas de vocês devem ser faladas para o seu companheiro, devem ser trabalhadas com o seu companheiro e resolver entre você e ele. Por que não para uma amiga? Porque a sua amiga não é você, né? E automaticamente ela vai te dar uma ideia, uma sugestão que muitas vezes é um tiro no pé, né? Na grande maioria das vezes, quando as mulheres começam a falar coisas para as amigas e elas começam a se intrometer, muitas vezes dá problema, né? Porque é um outro ponto de vista. Por quê? Porque essa sua amiga, ela tem outros valores, ela tem outros objetivos, outras expectativas, né? É outra, né? Tanto é que ela não é companheira do seu cônjuge, né? Então, como que ela vai te dar uma dica? Como que ela vai falar alguma coisa, vai fazer você tomar uma decisão, vai tomar uma decisão por você? Não tem como, né? Mas eu entendo, né? Muitas vezes as pessoas estão angustiadas, querem trocar uma ideia com a amiga, pra ver se já aconteceu com a amiga, tudo bem. Algumas vezes é válido, né? Vocês desabafarem com as amigas, né? Mas que isso não se torne uma rotina, né? Que ela não vire o seu diário, porque você tem que ter um vínculo muito positivo com o seu parceiro, né? Vocês devem ter um vínculo positivo, vocês devem ter essa conversa, esse diálogo, né? Vocês e suas amigas podem falar de outras coisas, de assuntos pertinentes a vocês, de mulheres, enfim, do que vocês quiserem, mas não fale da sua vida com suas amigas, né? Pelo menos não que ela vá decidir que você faça alguma coisa com o seu marido, né? O seu companheiro, né? Principalmente quando vocês brigam, né? Deu uma briga entre vocês e aí você vai lá, desabafa com a amiga diz pra você fazer alguma coisa, você responde isso e normalmente isso dá errado. Normalmente, né? Vocês já devem ter passado muitas vezes por isso, você sabe do que eu tô falando,
né? Então, mais uma vez, saibam dos seus valores, saibam dos seus limites, dialoguem muito com o parceiro de vocês. Dialoguem, né? Se alguma coisa não ficou clara, pergunte, né? Tire as dúvidas, deixe claro o que você está sentindo, fala o que você pensa, o que você sente, tá? Os seus objetivos, né? Nunca deixem de falar nada, né? Que isso pode ser ruim para vocês dois, né? Um porque o outro não tem como adivinhar, não tem como saber, né? Então, o óbvio precisa ser dito. Dialoguem, conversem, tirem suas dúvidas e quando vocês tiverem algum problema, resolvam entre vocês. Não colocam ninguém mais ali no meio, um terceiro, para dar sua opinião, né? Não sempre, né? Porque senão isso pode dar muitos problemas. Então é isso, gente. Mais um videozinho de hoje. Espero que vocês coloquem em prática o diálogo, tá? As perguntas, né? Mais uma vez, as perguntas que movem o mundo e não o contrário, gente. Então é isso, coloquem em prática o diálogo, as perguntas e todas essas questões que eu espero que vocês tenham um relacionamento muito saudável, duradouro e com muita parceria e cumplicidade. Até mais!